Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Maravilha! Eu vim aqui hoje para resolver uma dúvida que surge frequentemente quando nós estamos estudando espelhos planos, tá? Inclusive, é um exercício que ele tem uma sutileza muito grande no enunciado e é difícil você perceber quando ele está tratando de uma situação e quando ele está tratando da outra, tá? O fato aqui são dois espelhos planos colocados associados, de forma que o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. Nós temos duas situações sobre esse mesmo fato. A primeira situação é quando você coloca um objeto de frente aos espelhos, tá certo? Então imagine, por exemplo, que existe uma pessoa usando uma camiseta com a palavra física. Essa pessoa, com a camiseta escrito física, ela está posicionada em pé e de frente para os dois espelhos. A palavra física ela está bem na direção do ângulo de 90 graus. Então eu fiz uma representação aqui, seria este primeiro desenho que nós estamos vendo. Você tem aqui um espelho número 1, que seria esse espelho da vertical, um espelho 2 aqui, o espelho da horizontal, como se fosse uma placa com uma letra F, por exemplo, e veja que a placa está colocada bem de frente com o ângulo de 90 graus. Esse é um fato em que aquele objeto ele sofre duas reflexões, tá? O objeto F. Então, a primeira reflexão de F nesse espelho, formando então um F enantiomorfo. A segunda reflexão de F no outro espelho, mas veja que esse é um esquema prático só para você entender como ficam as imagens que você enxerga. Nos dois espelhos, essa letra F é enantiomorfa, porque é uma pessoa parada em frente aos espelhos, tá certo? Então essa pessoa ela pode olhar. Na verdade não são espelhos verticais e horizontais. Vertical e horizontal é só aqui no desenho, tá? Para você entender a distribuição. Então essa pessoa ela pode olhar no espelho que está aqui à sua frente, ela pode olhar no espelho que está nesta lateral, aqui, tá? E ela pode olhar no vinco entre os espelhos. Então, é essa situação, a pessoa estando de frente para os espelhos, tá certo? Então, o que ela vai ver? Se ela olhar no primeiro espelho, ela vê a letra F enantiomorfa. Se ela olhar no espelho do outro lado, ela vê a letra F enantiomorfa. Entretanto, se ela olhar no vinco entre os espelhos, essa letra F, ela sofre duas reflexões. Então, a primeira faz com que ela seja enantiomorfa e a segunda faz com que ela volte ao normal. Então, um número par de reflexões faz com que a letra ou o objeto seja idêntico ao seu original. Então, por isso que se ela olhar no vinco entre os espelhos, o que ela vai ver é a letra F da mesma forma como ela é escrita originalmente, tá certo? Então, aqui nesse primeiro esquema representado, vamos deixar claro que esse esquema é o objeto estando de frente para os espelhos. Tá legal? Então, essa é a primeira situação que eu gostaria que vocês visualizassem, tá? O objeto estando de frente para os espelhos. Então, as duas imagens formadas por simples reflexão são imagens enantiomorfas. E uma imagem segunda aqui, uma imagem formada por dupla pela segunda reflexão, vai ser uma imagem idêntica ao objeto, porém, nesse caso, o objeto estando de frente para os espelhos. Tudo bem até aqui? Legal. Entretanto, existe uma segunda situação. Qual é a segunda situação? Os espelhos também têm um ângulo de 90 graus. Entretanto, você coloca um objeto de maneira perpendicular a esses espelhos. Você fala, nossa, mas como isso é possível? Então, imagine que você tenha essa parede sendo um espelho, tá certo? Eu vou colocar aqui esse segundo espelhinho para vocês poderem observar. Vocês não vão conseguir ver a imagem, é só para entender o que está acontecendo, tá? Então, eu vou colocar aqui um espelho. Então, esse espelhinho que eu estou colocando aqui, ele está formando 90 graus com essa lousa. Então, seriam dois espelhos, formando entre eles um ângulo de 90 graus, tá legal?
E aqui embaixo, nesse plano, onde se encontra esse tablado aqui, é que eu vou colocar o meu objeto com uma letra F. Então, esse objeto ele vai estar perpendicular, ele vai estar colocado perpendicularmente aos dois espelhos. Ele vai estar colocado de maneira perpendicular ao primeiro e, ao mesmo tempo, de maneira perpendicular ao segundo espelho. Então, aí gera-se uma outra situação. E é esse o cuidado que eu quero que vocês tenham. Porque nesse caso, em que esse objeto se encontra de maneira perpendicular aos dois espelhos, aí sim, a primeira imagem, ela é como se você estivesse virando a folha de papel para cá. A segunda imagem é como se você estivesse virando a folha de papel aqui para baixo. E a terceira e a quarta imagem se sobrepõem, formando uma única imagem, na qual você pode virar esta em cima da do lado, ou mesmo a de cima em cima da de baixo, que você vê um único formato aparecendo, que seria esse esquema aqui, tá? Então esse é um tipo de exercício que nós temos que prestar bastante atenção, porque é fácil você se confundir com onde está a posição do objeto, tá certo? Então, no primeiro caso, nós temos o objeto colocado de frente para os espelhos. Então, a terceira e quarta imagens, que na verdade são sobrepostas e formam uma única imagem, elas vão ser idênticas à imagem, idênticas ao objeto, tá certo? E essas outras duas imagens, formadas por simples reflexão, são imagens enantiomorfas. Agora, nesse caso, em que nós temos o objeto colocado de maneira perpendicular aos dois espelhos, objeto colocado de maneira perpendicular aos dois espelhos, tá? Então, é um piso colocado na frente de um espelho e outro espelho aqui formando 90 graus. Aí sim, a imagem sofre essas movimentações, né? Nós podemos colocar dessa forma, ela virando em relação ao primeiro espelho, virando em relação ao segundo, e para formar a terceira e a quarta imagem que se sobrepõe, você pode virar qualquer uma dessas duas imagens já formadas anteriormente, tá? Então eu posso virar essa aqui, ou posso virar a de cima, e o resultado final é esse aqui, tá? Então cuidado, são dois tipos diferentes de exercício, facilmente passa despercebido quando é uma situação e quando é outra, tá bom? Então, se você quiser, pode fazer na sua casa, tá? Você faz um teste, você percebe facilmente. Pega um espelhinho, vai num lugar em que já existe um segundo espelho, pode ser um espelhinho pequenininho assim, ó, como esse que eu tenho aqui, tá? Você facilmente consegue perceber que quando o objeto é colocado de frente para os espelhos, a imagem que se forma lá no ângulo de 90 graus é uma imagem idêntica ao objeto, e se esse objeto estiver colocado de maneira perpendicular aos espelhos, no chão, né, como se fosse um piso em relação aos dois espelhos, aí realmente as imagens ficam dessa forma. Tá bom? Obrigado, estudantes. Um abraço para vocês e continuem firmes aí nos estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Valeu, galera. Vou deixar vocês com essa imagem dos espelhos aí.